Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? Finalmente a gente terminou aquela parte de exercícios de modelo ISLM. Acredito eu que agora você não tem mais nenhum problema em se tratando de política fiscal, política monetária e suas implicações no curto prazo. A gente viu, o que foi que a gente viu o modelo ISLM? A gente viu toda a parte de instituição da política, toda a parte de política fiscal, política monetária, os desdobramentos das políticas em todo o modelo. A gente viu não só as aplicações de concurso também, mas aplicações práticas de jornal que possibilitam a você compreender melhor o modelo. A aula de hoje a gente vai dar um passinho para frente no modelo, no entendimento da economia como um todo. A gente vai começar a compreender agora a economia com a integração de 3 modelos. O mercado de bens e serviços e o mercado monetário, que a gente já viu como se integram no modelo ISLM. A gente vai colocar e vai adicionar mais um modelo, que é o mercado de trabalho. E vai buscar o equilíbrio da economia, tanto no curto, médio e longo prazo. Então, é uma tentativa bem interessante dos economistas em buscar o equilíbrio simultâneo dos diversos modelos, dos diversos mercados. Esse modelo se chama modelo ASAD. Vamos na lousa. A gente chegou à aula 28. Modelo ASAD. Modelo AS, também chamado de OA. Modelo AD, também chamado de DA. Então, não vai ser estranho se você encontrar o modelo OA-DA na prova. OA, oferta agregada. DA, demanda agregada. AS, demanda agregada em inglês. AD, demanda agregada também em inglês. Então, essas são as características desse modelo de oferta agregada e demanda agregada. O que é que você vai precisar compreender sobre esse modelo? É que agora eu vou ter a soma dos diversos mercados interagindo juntos. E isso vai levar a alguns desdobramentos importantes. Que desdobramentos são esses? De forma mais geral, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos na lousa começar a compreender. Vejam, o que eu preciso compreender? Que eu agora, lembra daquele fluxo circular da riqueza expandido lá no início, a gente viu no módulo 1, a gente viu no início do módulo 2. Aquele fluxo circular da riqueza expandida, aquelas interações entre todos os agentes, é o que a gente vai começar a ver hoje. A exceção é o resto do mundo, a gente não vai colocar o resto do mundo agora, só no módulo de economia aberta. E aí, quais são os mercados que vão estar operando? Mercado de bens e serviços. A gente vai compreender, por exemplo, quando o governo faz uma política, quais são os efeitos, além de uma variação da renda, de um aumento da renda, quando a política fiscal é expansionista, e um impacto nos juros. A gente vai ver os maiores desdobramentos disso. Mercado monetário, um agente do mercado de ativos financeiros, que a gente já viu que é passivo de influências do governo através da política monetária, que vai estar amarradinho no mercado de títulos. Então, se falou em mercado monetário, a gente vai lembrar direto da sua ligação com o mercado de títulos. Na lousa, falou em mercado monetário, ele tem uma amarração com o mercado de títulos. E, por fim, agora a adição do mercado de trabalho. Por que o mercado de trabalho? Porque ele é um representante bem importante do mercado de fatores. Vamos ver na lousa. O que foi que a gente viu até então? A gente viu o mercado de bens e serviços. Vou até botar na posição. Vou botar aqui embaixo. Botar na posição que a gente viu lá no fluxo circular da riqueza expandido. Eu tenho o mercado de bens e serviços aqui. Mercado de bens e serviços, estava aqui marcadinho. A gente viu o mercado de ativos financeiros, que estava aqui do outro lado. Foi isso que a gente viu também. E aí, por simplicidade ou por simplificação, não sei se você lembra, mas é importante que você observe, a gente dizia que no modelo ISLM,
a produção reagia passivamente a variações do consumo. Então, quanto mais se consumia, mais se produzia. O mercado de fatores acabava sendo um anexo do mercado de bens, do mercado de fatores que acabava sendo um anexo do mercado de bens e serviços. Sendo que agora esse mercado de fatores não vai responder necessariamente de forma passiva a variações no mercado de bens e serviços. Ele vai ter a sua própria vida. Vamos ver na lousa. A gente vai colocar aqui no meio o mercado de fatores. E aí, dentro do mercado de fatores, a gente não vai analisar o mercado imobiliário, embora a terra seja um fator, a gente vai analisar o mercado de trabalho, que é extremamente importante para a gente comece a fazer a interação entre esses três mercados e ver como, por exemplo, uma política do governo afeta o mercado de bens e serviços, afeta o mercado de ativos financeiros e afetará também o mercado de trabalho. Então, o modelo demanda agregada e oferta agregada, ou o modelo AS/AD, ele leva em consideração todas essas interações. E aí ele acaba sendo mais interessante do que o modelo ISLM por duas razões. Primeira razão, ele consegue estabelecer o equilíbrio de curto prazo e o equilíbrio de longo prazo. Segunda razão, porque ele consegue expressar as relações entre o mercado de trabalho que a gente não estava conseguindo ver no modelo ISLM. Então, vamos ver na lousa. A gente vai ter interações entre o mercado de bens, serviços e ativos financeiros e os seus impactos sobre o mercado monetário. O que é importante que você observe é o que é que a gente vai chamar de demanda agregada, o que é que a gente vai chamar de oferta agregada, o que é que eu preciso compreender sobre esses dois modelos. Vamos ver na luz. Eu preciso compreender o papel dos preços. O que foi que a gente viu até agora? Que os preços eles eram rígidos. No curto prazo não havia variação de preço. Então, essa era a consideração maior para a existência de curto prazo na macroeconomia. Os preços eles eram rígidos. Isso não vai acontecer mais quando analisar o modelo AS/AD. No modelo ISLM, sim. No modelo AS/AD, não. Agora, o preço pode variar. E essa variação de preços, logicamente, vai levar a inferências mais interessantes, como, por exemplo, a duração da política monetária. Então, primeira coisa, vamos sistematizar a compreensão. Modelo AS e AD. Modelo AS é oferta agregada, modelo AD é demanda agregada. Esse modelo vai conseguir harmonizar ou equilibrar os três mercados simultaneamente. Mercado de bens e serviços, mercado de fatores, mercado de ativos financeiros e aí ativos financeiros o monetário de títulos, né, os segmentos. Isso só vai ser possível porque a gente agora vai começar a mexer com preço. Variável preço, extremamente importante de ser compreendido em economia. Esses modelos pressupõem flexibilização de preços. E o que mais eles pressupõem? Vamos ver na lousa. Esses modelos compreendem ainda que agora eu vou observar situações onde há rigidez de salários e movimentações de curto e de longo prazo. Então, essa é a ideia do modelo AS/AD que a gente vai começar a compreender. E que eu quero que você observe a partir de hoje. Eu tenho três mercados, eu tenho duas curvas. Como é que eu estabeleço o mercado com esses três mercados e duas curvas? Essa seria a primeira pergunta. Vamos botar na lousa. Primeiro problema são três mercados e duas curvas. Como é que eu consigo resolver esse problema? Essa talvez seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que a gente vai responder primeiro, é o que finalmente é oferta agregada, o que finalmente é demanda agregada. Veja só, primeira coisa que a gente vai observar, o que é demanda e o que é oferta, que são os conceitos fundamentais da economia. O que é lá da micro, a gente vai vir lá da micro e vai expandir agora para a macroeconomia. O que é a curva de demanda?
ela mede a relação preço-quantidade para determinado bem. Na lousa, toda vez que se falar em demanda, ela estabelece a relação entre preço e quantidade para os consumidores. A gente já viu isso na microeconomia. Não custa reforçar isso na macro. O que é que a gente vê na curva de oferta agregada? A gente vê a relação quantidade-preço para os produtores. Então, eu tenho duas relações. Uma para os consumidores, outra para os produtores. Relação quantidade-preço que eu preciso compreender. Então, a primeira coisa é que, quando eu for começar a analisar demanda agregada e oferta agregada, eu vou relacionar preço e quantidade também, ou quantidade e preço. A única diferença é que agora eu não vou olhar um bem, como no caso da microeconomia, eu vou analisar a produção de todos os bens. Por isso, a ideia de agregada. Então, se falou em demanda agregada e oferta agregada, a gente vai estabelecer o equilíbrio considerando quantidade produzida e nível de preços. Quantidade produzida de todos os bens. Quem é que mede a quantidade produzida de todos os bens? Vou falar isso através de PIB, medida da produção agregada. Quem é que vai medir o nível de preço? Quem é que vai medir o preço da economia? É o nível de preços agregado. Então, vamos ver na lousa. A gente vai também, no caso da curva de demanda, no caso do equilíbrio, a S e a D, onde eu tenho demanda agregada e oferta agregada, estabelecer a relação quantidade-preço. Quantidade em termos de produção nacional, então, produção geral, PIB, preço em termos de nível de preços. O que é um nível de preços? É o que considera todos os preços de determinada economia. Então, agora eu tenho a relação entre nível de preços e quantidade agregada, e isso vai nos dar informações importantes, inclusive a respeito das políticas governamentais. Será que as políticas governamentais influenciam, de fato, a economia no curto, no médio e no longo prazo, que a gente vai ver depois? E aí, antes de explicar ou responder essas perguntas, a pergunta que a gente vai fazer é a segunda: como é que eu tenho 3 mercados em 2 curvas? Simples. Uma curva vai representar o equilíbrio simultâneo em 2 mercados e uma outra curva vai representar o equilíbrio num mercado separado. O que é que eu preciso observar nesse caso? Vamos ver na lousa. Que toda vez que eu falar em demanda agregada, falou-se em demanda agregada, vai se falar de 2 mercados, do mercado de bens e serviços, de um lado, e do mercado monetário do outro. E aí você vai me perguntar, como assim mercado de bens e serviços e mercado monetário? Esse mercado de bens e serviços e o mercado monetário não geram equilíbrio no modelo ISLM? Pois é. O modelo ISLM dá origem, o equilíbrio no modelo ISLM dará origem no mercado monetário. Então, aliás, o modelo ISLM dará origem da curva de demanda agregada na economia. E vejam que interessante. Se falou em equilíbrio simultâneo no mercado de bens e serviços e mercado de fatores, mercado monetário, aliás, a gente vai ter a geração da curva de demanda agregada. Então, só antecipando, a gente vai ver isso com mais calma na frente, a curva de demanda agregada, ela é gerada pela interação existente no modelo ISLM. Então, demanda agregada, bens e serviços monetários, a curva de demanda agregada virá ou surgirá ou será gerada pelos equilíbrios no modelo ISLM, agora, quando o preço é variado. Na lousa, a gente vai analisar isso aqui através do modelo ISLM. Então, agora é uma ligação imediata entre os 2 modelos. E de onde é que vem a curva de oferta agregada? A curva de oferta agregada, por sua vez, vai representar somente o mercado de fatores. Na lousa,
Quando se falar em oferta agregada, a gente vai considerar apenas o mercado de fatores. E dentro desse mercado de fatores, há uma condição ou há uma característica bem interessante. A gente não vai analisar o mercado todo de fatores. A gente não vai considerar o mercado de imóveis, a gente não vai considerar o mercado de capital. A gente vai somente colocar uma lupa no mercado de trabalho. Então, a oferta agregada representa o mercado de fatores e no ponto específico do mercado de trabalho. Então, na lousa, se falou em oferta agregada, vai se falar em mercado de trabalho. E aí, se a gente falar em mercado de trabalho, vai uma consideração importante, que é sobre a rigidez nos salários. O que é essa rigidez nos salários? A gente vai considerar que no curto prazo, além de variações de preço, é importante que se considere que o salário é rígido. A gente não consegue fazer variações no curto prazo do salário. E além disso, ou adicionado a isso, nós não somos assim fortemente flexíveis a variações na baixa dos salários. Então, o que eu vou considerar no caso da oferta agregada? Eu vou considerar o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, a condição que eu vou ter é que no curto prazo os salários são rígidos. E essa condição ou essa hipótese de rigidez nos salários vai ser extremamente importante para que eu compreenda as variações na produção nesse tipo de modelo. Fora isso, o que eu preciso compreender? Eu preciso compreender que a economia é feita de equilíbrios de curto prazo e equilíbrios de longo prazo. O que é isso? Existirão alterações nesse modelo AS e esse modelo AD que nos levarão a um equilíbrio no longo prazo. Então, por exemplo, quanto no máximo eu posso produzir determinado produto? Aquela ideia da curva de possibilidade de produção, aquela coisa assim, bem simples, o modelo mais primário em economia volta a aparecer aqui quando eu falo de demanda agregada e de oferta agregada, porque agora, no longo prazo, eu vou estar dizendo que a gente vai estar utilizando, vai estar naquela curva de eficiência na fronteira de possibilidade de produção. E toda vez que isso acontece, toda vez que eu tenho equilíbrio da fronteira de possibilidade de produções, o que é que acontece nesse caso? Eu vou ter uma situação em que não será mais possível aumentar a produção. A gente vai ter mais outras definições, como, por exemplo, o surgimento da função investimento nesse modelo de demanda agregada e de oferta agregada, quando há variação do curto para o longo prazo. Como assim? Vamos ver na lousa. A gente vai ver que, por exemplo, à medida que a produção aumenta a quantidade de vagas de trabalho. Isso aí é verdade. Sendo que à medida que a renda aumenta a quantidade de trabalhadores, sendo que isso aqui tem um limite. Por que tem um limite? Porque eu tenho uma população limitada no tempo. E aí, como é que eu consigo fazer para poder produzir mais se eu tenho uma quantidade limitada de pessoas? Eu preciso fazer com que haja investimento na capacidade produtiva das empresas. E aí, o que fica interessante nesse modelo AS e AD, que a gente está vendo hoje as configurações gerais, é que o investimento vai afetar simultaneamente a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada. Vai afetar a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada em dois momentos. No curto prazo, na demanda agregada, no longo prazo, na oferta agregada. E aí, o que é mais interessante ainda é que a oferta agregada, diferentemente da demanda agregada, terá dois formatos que dependem do prazo em que se analisa a economia. Na lousa, quando eu falar em oferta agregada, eu vou pensar em oferta agregada de curto prazo, com salários rígidos. Deixa eu só organizar isso aqui, né, para não ficar bagunçado. Eu vou pensar em oferta agregada de curto prazo. Eu vou pensar em oferta agregada de longo prazo.
E eu vou pensar agora, veja que coisa mais interessante, em estabelecer o equilíbrio entre mercado de bens e serviços, mercado monetário, mercado de títulos, mercado de fatores, não só no curto prazo, mas também no longo prazo. E aí eu consigo ver a economia equilibrada durante 2 tempos. E quais são as políticas do governo que podem ser implementadas para movimentar esses equilíbrios entre os mercados ao longo do tempo. Então, essa é a ideia do modelo AS/AD, que deve estar nessa hora para você soando como uma coisa extremamente difícil, mas não é. O que é que o modelo AS/AD vai ver? Vai ver o equilíbrio simultâneo entre 3 mercados, grosso modo, porque tem mercado de títulos que depende do mercado monetário. Então, tem um equilíbrio entre 3 mercados ao longo de vários períodos de tempo. Não é difícil compreender, é bem fácil e o mais importante é que vai cair na sua prova também. Então, na aula de hoje foi muito mais uma contextualização desse modelo para que você compreenda que agora preço vai variar, salário vai variar e toda vez que o governo fizer alguma intervenção no mercado de trabalho, isso vai afetar a nossa vida na economia também. Então, o governo pode fazer políticas monetárias, política fiscal, políticas monetária e fiscal que vão influenciar a demanda agregada, a gente já sabe disso, e podem fazer políticas de mercado de trabalho, como, por exemplo, as políticas de salário mínimo. E isso vai afetar diretamente as nossas noções de economia. A gente vai começar a ver a curva AD no mercado, no modelo AS/AD. A gente começa a ver a curva AD, de onde é que vem a curva de demanda agregada, como é que ela é composta e por que ela tem um formato negativamente inclinado na aula que vem. A gente se encontra em breve. Até lá!